as tradicionais poesias no mundo contemporâneo, E ainda, a herança literária que se enraizou no Nordeste. a resistência jovem por meio de versos autorais. O canto de liberdade das margens da sociedade. Tudo isso e muito mais no Interface que começa agora. Conhecida como uma das 7 artes tradicionais, a poesia vem reconquistando espaço no mundo contemporâneo. Pois é, Matheus, e não tem como ser diferente. Afinal, foi por meio de versos que expoentes brasileiros como Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa levaram as raízes mineiras para o mundo. O poeta chega na estação do Caminho de Ferro. O poeta desembarca. O poeta toma um alto. O poeta vai para o hotel. Enquanto ele realiza esses cometimentos de todo dia, Uma ovação o persegue como uma vaia. De 1923 com Drummond para os dias atuais. A mensagem é eternizada numa realidade que agita a população. Desta vez ela veio em forma de versos. No embalo da poesia, um gênero que marca a literatura e abriga inúmeros admiradores. A poesia ela é a expressão de uma espécie de um desconcerto. Tem uma subjetividade em problema com a realidade que ela vive, né? Então, a poesia é o melhor gênero literário para expressar esse desencontro. Então, nesse aspecto, ela pode ter uma carga política muito forte, né? Ela pode mostrar a insatisfação de um sujeito com a realidade na qual ele vive. A literatura brasileira soma mais de 500 anos de história. E entre os estados do país, Minas Gerais também se destaca por romper as fronteiras e levar o jeitinho mineiro para o mundo. Inspiração é o que não falta para quem é cercado de montanhas, que revelam arte por todos os cantos. Modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né, que juntamente com Blaise Cendrars fizeram um percurso pelo interior de Minas, buscando as cores de Minas, buscando o falar do povo mineiro. E lembra de Carlos Drummond de Andrade? Aquele de quem foi utilizado os versos para abrir essa conversa? Pois é, não dá para falar de poesia mineira sem lembrar deste marco da literatura. O autor nasceu no interior do estado e é considerado um dos poetas mais influentes da modernidade. E o jeito único desse poeta de retratar a sociedade hoje inspira outras gerações. Então, para se escrever poesia hoje, você tem que dialogar com a tradição, né? Com esses grandes autores. Então, assim como Drummond dialogou em algum momento com os poetas árcades, né? Que estavam aqui, né, no berço da civilização brasileira, né? Nas cidades de Vila Rica, né? Ouro Preto e Mariana, os poetas de hoje dialogam com Drummond. Aí você estabelece uma espécie de linhagem, né, desses autores mineiros, todos eles pensando a partir do mundo que eles experimentam, né, que eles coube experimentar, mas o mundo é só uma espécie de janela, né? Quer dizer, eles estão aqui em Minas, mas a partir da janela de Minas eles estão olhando para fora e estão fazendo uma reflexão que tem um cunho muito mais abrangente. Em Belo Horizonte, o Parque Municipal, no coração da cidade, tem sido um bom cenário para defender essa ideia. Nele, uma praça que remete às arenas muito usadas na antiguidade pelos poetas para declamarem seus versos, tornou-se palco de encontros para os integrantes do Museu Nacional da Poesia. Um grupo que busca resgatar a tradição da literatura e associá-la ao mundo contemporâneo. Nós trouxemos o Museu Nacional da Poesia, né? A luz do Museu Nacional da Poesia vem para iluminar mesmo esse caminho tradicional, trazendo as memórias de poetas tradicionais, de poetas esquecidos. Ele é um museu conceitual, um museu que estabelece muitas relações com diversos tipos de pessoas, desde as pessoas que estão transitando pelo parque num dia de domingo de manhã com as suas crianças, até pessoas que já trabalham com poesia há muito tempo lá em Portugal. Apesar de iniciativas como essa, o incentivo à poesia ainda está longe da forma ideal. E o maior desafio, acredite, é dar a esse gênero mais espaço na educação brasileira. A educação no Brasil ela tem uma dificuldade muito grande de formar
leitores de poesia. É talvez o gênero mais difícil, né? Porque é uma linguagem muito cifrada, é uma linguagem condensada. Então, a poesia é aquele texto que em pouco diz muito, né? Então tem poucos recursos de linguagem e, ao mesmo tempo, uma carga de significação muito grande. Então, ela exige um leitor muito mais treinado, né? Muito mais sensível às construções de linguagem. Nascido nas ruas, o rap é muito mais que apenas um estilo musical. É também um instrumento de reflexão social e formação política. Cantado pelo povo e para o povo, os versos feitos em cima dos beats buscam retratar realidades muitas vezes invisíveis, valorizando a beleza, a cultura e a luta de uma classe. É sobre esta manifestação artística que hoje conversamos com o rapper Djonga, convidado do nosso programa. Seja muito bem-vindo, Djonga. Bem-vindo. Tamo junto, satisfação. A sua trajetória ela começou através de um sarau de poesia. Qual que é a importância desses movimentos? Qual que é o real poder desses movimentos? Acho que todo movimento de rua, ele por si só ele já é importante, né? Acho que numa cidade, num país onde a cultura de rua é cada vez mais marginalizada, qualquer movimento de rua que exista, principalmente para fazer cultura, arte, passar informação, eu acho que é importante e poderoso no sentido de que pessoas que poderiam estar sei lá, na periferia, na rua, fazendo coisas que não ia trazer benefício nenhum, na verdade, para a vida delas, tipo roubando, traficando, ou enfim, coisas do tipo, vão estar na rua fazendo outras coisas, tá ligado? Arte. Pois é, e Djonga, a gente sabe que em toda manifestação artística existe uma questão a ser abordada. Quando você começou a compor, qual que era a sua real necessidade? Colocar pra fora o que eu tava sentindo. Eu gostava muito de música desde a minha vida inteira, né? Eu gosto muito de música, né? Eu queria fazer arte de alguma forma. Que fosse atuando, que fosse, sei lá, que fosse modelo, desenhando, não interessa. Queria fazer arte. E a música foi a coisa que eu me senti mais próximo, é a coisa que mais parecia comigo e eu acho que eu consegui fazer melhor, né? Eu acho que escrever, né, a poesia acabou me levando para isso também, porque eu escrevi a poesia, na verdade, querendo fazer outro estilo musical e acabou caminhando pro rap, porque eu tava ouvindo muito rap na época, minha influência tava muito de rap, acabou caminhando pro rap. Quando que você teve, assim, uma real noção do que seu trabalho representava para as pessoas? Acho que desde a primeira vez que alguém veio me falar que aquilo tocou ele ou ela de alguma forma, né? A gente vai vendo a nossa responsabilidade. Claro, quanto mais o tempo vai passando, você vai desenvolvendo seu trabalho, mais a gente vai te conhecendo, a responsa aumenta. Não tem como falar, né? Que não é assim. Mas desde a primeira vez que eu ouvi, quando eu lancei minha música Corpo Fechado, que chamava meu primeiro som, a galera de BH que ouviu gostou muito. Eu lembro que deu 1000 visualizações em 11 dias e eu achei o máximo, mas o máximo mesmo. Eu falei, meu Deus, nossa, sou muito famoso. Djonga, a gente sabe que o rap ele tem um poder muito grande de conscientização, seja passando uma mensagem diretamente ou de um jeito subjetivo. Hoje, quando você sobe no palco, você percebe uma sensibilização com seus versos? Acho que sim, né? Por exemplo, Fogo nos Racistas, né? Do Olho de Tigre, que é o refrão, que é a coisa que eu falo, né? Acho que é uma coisa que a galera abraçou de uma forma que vai além de música só, inclusive, né? Acabou virando um grito, assim, para algumas pessoas, né? Nessa luta aí racial no Brasil, né? Mas eu acho que, além de tudo isso, né? Acho que a sensibilidade que de verdade é mais importante para mim é artística mesmo, de sentir o verso, de se sentir feliz, das pessoas ouvirem e sentir que aquilo faz parte do cotidiano delas de alguma forma, que seja quando eu estou falando sobre amor, que seja quando eu estou falando sobre política, sobre crime, não interessa, mas que seja uma coisa que faça sentido na cabeça das pessoas, que seja bonito de ouvir, que seja agradável de ouvir, muito mais do que só essa coisa que às vezes é até pedante de estar sempre tendo que conscientizar e politizar as pessoas, como se as pessoas também já não tivessem as visões
delas sobre as coisas, né? Então é uma troca, né? Muito legal. E você está falando aí dessa questão da volta da conscientização, dessa luta social, dessa luta racial. E a gente tem falado bastante na questão de que o rap ele traz uma valorização da beleza, da cultura e dos costumes do povo negro. Você acha que ele tem sido uma forma de resgatar a autoestima? Claro. Sim. Tanto o rap quanto todos os movimentos que estão acontecendo aí. Sabe? A galera ter coragem de deixar o cabelo do jeito que quer, sabe? Ter coragem de pôr a roupa, o estilo que acha da hora e sair pra rua sem medo de ser julgado, né? Acho que são várias coisas que estão fazendo a gente ter mais autoestima hoje em dia. Várias coisas estão fazendo a gente ser poderoso, mais do que se empoderar, né? Ser poderoso mesmo, assim. De força, de ter força, né? E aí você acha que, assim, no sentido de que o rap e o hip hop, eles dão muita voz a um povo que, infelizmente, ainda é muito marginalizado, você acha que o rap sofre essa exclusão no meio musical? Sofre, mas também não sei se dá tanta voz assim. Acho que nosso povo precisa de muito mais voz, sabe? A voz que o rap dá é importante, mas não é o bastante. Tá longe de ser o bastante, né? Tanto tá longe de ser o bastante que mesmo aí com eu, Baco, BK, Freud, Drica Barbosa, Tássia Reis, mesmo com todos nós fazendo rap aí, os jovens negros morrem aí da mesma forma. Todo fim de semana, né? Enfim. Tem uma vereadora, né? Morre, né? Tipo assim, uma vereadora morre. Vereadora negra, inclusive, morre. Morre 5 jovens, que inclusive eram do movimento hip hop, lá no Rio de Janeiro, né, em Maricá, lá. E pelo Brasil inteiro, por todas as periferias e por aí vai. Então, sei lá, se essa voz que o rap supostamente tem é tão grande assim. É importante, é bacana, mas é muito pouco perto do que a gente precisa. A gente está caminhando agora para o nosso intervalo. Eu queria te agradecer pela sua presença, desejar todo sucesso aí na caminhada. Obrigada, Djonga. Eu que agradeço. Chegou o momento do nosso intervalo, mas não saia daí. Daqui a pouco tem mais interface para você. A poesia Arcade é uma poesia no Brasil produzida no século XVIII, a poesia moderna a partir do século XX e a poesia contemporânea as últimas décadas do século XX. Então elas têm contextos históricos diferentes, embora elas possam abarcar temáticas próximas. Rimas improvisadas, que definem posicionamentos políticos e sociais, fazendo da poesia uma forma de luta. A inteligência no texto, somada à liberdade de expressão, trouxeram para os versos a voz dos jovens que ecoa nas ruas. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Palavras de Vinícius de Moraes que por tantos anos embelezam o mundo da poesia com seus versos. Mas no que se transformou esse gênero na atualidade? Quando se fala em poesia, o que vem à sua cabeça? Fomos descobrir com a galera. Carlos Drummond de Andrade. Mas só isso, assim. A poesia tá ligada ao romantismo, né? Na minha opinião. É arte, é música, rima. Vem história, vem sentimentos, amor, ódio, saudade. A poesia contemporânea vem se construindo em um cenário de intensos conflitos políticos. E o dom de conjugar palavras transformou-se em manifestações artísticas. Um bom exemplo são os slams. O slam é um recorte onde se tem algumas regras, né? É um recorte mais performático, né? Onde acontece ali num determinado lugar com um número de pessoas que julgam uma poesia. Deus por nós solta a voz, não pega nada, mas nós sempre foi sóis. Visão ao alfa, o ômega de fuga, os gambé não pega, preto, ligado, origens não nega, são rústicos que negam até água pros irmãos, vários peixes na mar, o nome é corrupção. Nas escolas eu falo, vou fazer uma oficina de poesia, primeiramente ninguém quer fazer, mas quando eu falo uma poesia, eles falam, ó, isso é poesia? Eu falo, tudo isso pode ser poesia, né? E aí quebra esse preconceito inicial. A proposta é de poder possibilitar e dar voz cada vez mais, né,
aos movimentos, à poesia da juventude, né? Os movimentos que discutem as relações sociais, né? As questões de gênero, da mulher. Então, o Clube da Luta nasce com essa expectativa também, né? De que as lutas estejam ali, com as vozes refletidas pela poesia, na e pela poesia. Apesar de ter surgido há poucos anos em Belo Horizonte, os slams já somam muitos adeptos, e essa forma desafiadora de fazer poesia acaba por estimular os novos poetas. Quando eu comecei a recitar em público, era mais um hobby mesmo, mas naquele primeiro momento que eu fui, eu quis transformar isso na minha profissão. E se engana quem pensa que essa habilidade fica restrita a espaços como este. As competições de poesia falada estão atingindo níveis cada vez mais altos. Que o diga João Paiva, que apesar da pouca idade, já foi campeão do Slam BR. O jovem foi até a França para disputar o Mundial. Eu penso muito no senso crítico da poesia, sabe? Passar uma vivência mesmo. Às vezes falar de coisas do cotidiano, problemas do cotidiano, às vezes não só problemas também, coisas que a gente vive. Nós é da roça, toma cuidado, fazer rima é fácil, e eu faço até de olho fechado. O difícil é fazer uma rima que bota pra cima os malucos na pista e não seja mais um discurso machista sendo reforçado. Gosto de participar, eu gosto de pegar o microfone e falar e mandar minha ideia, fraga. E o que vier com isso é consequência. Muito lugar que a gente ainda não conseguiu alcançar ainda, mas a poesia marginal tem sim, assim, chegado em lugares que a gente não imaginava mesmo. Nosso inimigo é o de gravata e o de fada é ferramenta. Quantas ordens eles acata até ter carta de alforria. Quantas armas ele saca pra sustentar o que ele inventa. Quantos mano ele maltrata pra sentir que tem valia. Na literatura, a arte secular do improviso. Uma herança portuguesa que tornou-se imortal no Nordeste. Em versos melodiosos e cadenciados, acompanhados por uma viola. Numa manifestação pura com senso de humor de um povo simples vindo do interior. Meu nome é Olegar Alfredo da Silva, sou natural de Teoflotone, Minas Gerais. O meu apelido é Mestre Gaio, eu sou poeta de cordel e de outras literaturas. O cordel chegou ao Brasil, trazido pelos portugueses, e data do século XVII. Primeiramente na Bahia, visto que foi por lá que nós fomos colonizados, né? Depois ele se estendeu para os outros estados. E mais recentemente, por volta de 20 anos, aqui em Minas Gerais tem crescido também bastante. Mas a origem dele mesmo é a origem europeia. Né? Aliás, veio bem antes da europeia, né? Desde a época da Península Ibérica. Aí chegou a Portugal e aqui no Brasil, responsáveis foram os portugueses que trouxeram para cá. Trata-se de uma literatura como outra qualquer. A grande diferença que se faz é com o formato que a gente adotou, que é esse formatozinho. Porque, no mais, o conteúdo que está aí são coisas muito profundas. Então, difere do livro, digamos, o livro comum. Mas os assuntos, e a gente tem assim quanto à meta, que a rima, nós somos muito rigorosos. As contribuições sociais do gênero cordel são muitas, não dá nem para a gente citar. Eu gosto de sempre frisar que a questão de inclusão, ela é uma literatura muito inclusiva. Ela é capaz de transformar a criança e o professor, fica encantado com essa arte. Então, o papel principal de inclusão dela é transformador, entendeu? De formador de leitor e formador de escritor também. O meu interesse surgiu da seguinte maneira. Eu sou natural da cidade de Teoflotone. Veja bem, Teoflotone é uma cidade dormitória. É por lá que vem do Nordeste, os caminhões que vêm do Nordeste passam por lá. Com isso, eu era bastante curioso, sempre um caminhoneiro trazia na mão um cordel. Isso era meados da década de 60, eu era assim, pré-adolescente. Aí eu fui tomando gosto pela leitura. Para mim é um instrumento, uma ferramenta paradidática em sala de aula. Ela, através da literatura de cordel, por a gente usar palavras simples do cotidiano, ela, além de educar, ela alfabetiza, o cordel ensina a escrever, e alegra, diverte, você pode fazer teatro com ele, pode fazer música, pode fazer, enfim, um monte de coisa, o público é misturado.
Normalmente são escolas de nível criancinhas, né, nível médio, superior e universidade. Então, não existe. Então, são todo tipo de público que eu vou e assim sou bem aceito. Eu abordo, de preferência, são os nossos temas mineiros. São os ditos populares, as pessoas, os artistas nossos, como Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, Manuelzão, Drummond, Adélia Prado, e sobre o nosso folclore e as lendas urbanas. Uma das grandes dificuldades é para se editar. Muitas vezes eu edito tirado do meu próprio bolso, assim como milhares de poetas de cordel. E como ele é um elemento barato, é um livrinho barato, a gente consegue tirar do bolso e rapidamente a gente consegue repor. Eu ganhei alguns prêmios já, entendeu? Mesmo morando em Minas Gerais, nós temos a primeira cordelteca, que é a Biblioteca de Cordel de Minas Gerais, está lá em Sabará e foi homenageada com o meu nome, Olegário Alfredo. E outras coisas a mais, assim, esse agrado, esse prazer que tem, né, de estar podendo levar essa arte para as escolas e para a rua. Em meio à poluição visual, mensagens que passam recados. As ruas de BH reservam surpresas que quebram a rotina com a poesia urbana. E o que antes ganhava vida no papel, hoje estampa objetos e lugares da metrópole. Uma forma de encurtar a distância para chegar ao público-alvo. Lixeiras perdidas, pessoas aflitas e mensagens reflexivas. O que elas têm em comum? Tudo e nada ao mesmo tempo. Confuso? Explicarei já já. Vamos por partes. Quem caminha por Belo Horizonte enxerga carros, prédios, pessoas e uma massa cinzenta que quase nunca atrai o olhar para poesias como essas. Estampadas nas lixeiras, as frases soltas parecem apelar para um público cada vez mais frenético. Ei, psiu, você aí, você mesmo. Não espere o dia ser bom. Seja bom nesse dia. Vixe, ignorou. Não, nem viu. Mas há quem veja, afinal elas têm tomado conta do centro da capital mineira. Pode até ser estranho sair pelas ruas admirando lixeiras, mas acredite, elas têm disseminado sabedoria. Elas não, mas o poeta urbano que fez delas uma forma de chegar às pessoas. E já que é para interromper a mecânica da metrópole, vale o registro nas paredes, também nas pilastras, vale poetizar. E não é fácil, tem que disputar com o tempo, com os ruídos, com a estética e até com a atenção, algo raro nesses espaços, não é mesmo? Mas a proposta está aí, e certamente vale a pena. E vale até mudar o trajeto para encontrar o ponto comum das lixeiras perdidas, pessoas aflitas e mensagens reflexivas. Aquilo que eu falei logo no início, se lembra? Quer a prova? Basta trocar o horizonte pelas curvas para amarrar essas frases soltas. Não espere o dia ser bom. Seja bom nesse dia. Busque ser uma pessoa melhor em vez de ficar buscando ter uma pessoa melhor. Vivemos tantas coisas e ainda estamos só no começo. Tem coisa que a vida separa que nem sempre a gente supera. Não sei se tenho chance, só sei que mantenho a fé. Quem nunca lutou suas lutas vai sempre achar que foi fácil. Nada volta, mas graças a Deus algumas coisas recomeçam. Esse foi o meu trajeto. Agora, faça o seu. E agora, José? O nosso tempo acabou, mais um programa que se encerrou, mas foi tão bom tê-lo aqui. E agora, José? E agora que você pode rever essas e outras edições do Interface no canal do YouTube da PUC TV Minas. Não se esqueça de curtir e compartilhar com a galera. Semana que vem a gente está de volta. Tchau!